Who'd like to begin translating? Can you Hello, start Simon. with this? Should I start, Nali? What did you say? Sorry. Yeah, okay. Thank you, We Anselmo. are, yes, we are also live now, Asaf. Perfect, thank you. Good. Anselmo, we're going to speak about cause and effect today, but from a psychological point of view. Nós iremos falar sobre causa e efeito hoje, mas de um ponto de vista psicológico. And as an entry into it, I chose to start with the thought from Gurdjieff. E para começar, ele escolheu um pensamento do Gurdjieff. Uma pessoa acostumada com a auto-observação sabe que em períodos diferentes da sua vida compreendeu a mesma ideia de maneiras completamente diferentes. Our understanding fluctuates, says Gurdjieff, throughout life. Yes, this is perhaps this is not so surprising, but it is a good place to start, as you will see. E de acordo com Gurdjieff, a nossa compreensão flutua ao longo da nossa vida. Isso provavelmente não é surpreendente, mas nós vamos analisar isso. And visually speaking, Anselmo, with this angle, I thought it would be very appropriate to look at the lifetime or the progression of understanding in the lifetime of this painter, of Rembrandt, who reportedly is the painter who left the most self-portraits of any other painter in history. E nesse sentido, ele pensou em trabalhar, em observar como a compreensão deste pintor mudou ao longo da sua vida. Este é o pintor, o Rembrandt, é o pintor que realizou mais autorretratos ao longo da sua vida. However, I would like to approach these portraits a little differently. We're not going to approach them as an attempt on his part to show how he looked, you know, like I would have to do for a passport photo or something. We're not going to look at it that way. Mas nós vamos olhar de uma maneira diferente esses autorretratos. Nós não vamos ter em mente como um retrato, por exemplo, você vai tirar uma foto para o seu passaporte ou algo do tipo. Because anyway, Anselmo, that is impossible. You know, we don't look the same throughout even one day, right? You know, now we're tired, now we're happy, enthusiastic, then we're a little concerned. So a self-portrait cannot realistically portray how I physically look, for one. Mas o nosso estado, nosso humor varia ao longo do dia. No momento nós estamos mais infelizes, no outro momento mais entusiasmados, e um autorretrato como esse não pode englobar todos esses diferentes aspectos. So instead of that, we're going to approach them from the point of view that Rembrandt was trying to capture something he understood, something he realized. E dessa forma nós vamos abordar esses autorretratos como uma forma do Rembrandt estava almejando capturar algum tipo de compreensão que ele tinha, que ele teve. Of course, in the context of this being a self-portrait, it has to be something he understood or realized about himself. E, obviamente, sendo este um autorretrato, tem que ser algo que ele entendeu, que ele compreendeu sobre si mesmo. So, let's start with this portrait, which is the earliest we'll show, and actually one of the earliest he ever painted. He's 23 years old. And I'd like to ask some of you, what do you feel, what do you suspect Rembrandt understood about himself that evoked or inspired this particular portrait? E vamos começar com este autorretrato. Este é um autorretrato em que ele tinha 23 anos de idade e é um dos primeiros autorretratos dele. Nesse sentido, vamos tentar observar e sentir, tentar entender o que o Rembrandt tentou expressar, qual compreensão ele tentou expressar por meio dele.
Dante, let's start with you. To make things easier for all of you, yes, there is no right and wrong. We do not know. So I'm asking for your impression, which is valid in any case. E só para deixar mais fácil para vocês, não existe certo e errado, nós não temos como saber exatamente o que foi que ele quis expressar, mas apenas a nossa impressão a respeito disso. Ok, boa tarde a todos. Bom, assim, a princípio, me parece que é uma expressão de surpresa. É como se ele tivesse, pela primeira vez, ou uma das primeiras vezes, percebendo a si mesmo de uma forma não controlada, né? Uma forma espontânea. Como, por exemplo, quando a gente ouve, né? Eu lembro quando eu era pequeno, quando a gente ouve a nossa voz, né? Quando a gente fala, a gente ouve a nossa voz de uma forma diferente que os outros ouvem, né? E aí, quando a gente grava a nossa voz e ouve a nossa voz, a gente fica surpreso. E me parece que a mesma coisa acontece aqui, só que no sentido da imagem, né? Parece que ele está surpreso por ver, por se reconhecer dessa forma. É a impressão que eu tive. How's your English, Dante? Are you able to translate for me? Or do you need Anselmo's help? Yes, maybe. Okay, I will try my best. I think the impression is like he's very surprised. It's like he's one of the first times he's realizing himself. Just like when we hear our voices, when we record our voices and then we hear it is different than when we talk and hear our voices. It's very different. And my impression is that he's very surprised. Thank you, Dante. Very nice. Yes, and good example. Like we see ourselves in a recording and we go, who is that? That's me. And there is a shock. And yes, I agree, certainly agree that there is that shocking element in this portrait. É muito interessante, Dante, e bom exemplo que você deu. Realmente, quando a gente grava a si mesmo, a gente escuta, tem uma espécie de um choque que a gente sente. Nossa, isso sou eu falando. E, então, um bom exemplo. Naila, what do you see? If anything more than Dante, what might you add? Naili, o que você vê? Se algo além do que o Dante viu? It's something along the lines of what Dante was saying, but for me it seems that he was walking somewhere for some road, and then realized that there is another path to go, and he is surprised by that, and he's in a sort of a crossroads of going where he was going or choosing another direction. É algo mais ou menos nas linhas do que o Dante falava, mas parece que para mim que ele estava indo por um caminho e depois ele se surpreendeu de que há uma outra direção. E me parece que nessa imagem ele está numa espécie de encruzilhada, de continuar indo na direção que ele estava seguindo ou ir para esse novo lugar. Thank you, Naila. By the way, an aside, this is very clear evidence that we have emotional centers. If Dante and Naila didn't have emotional centers, they could never answer my question with such particular, specific detail. The emotional center perceives or functions in this way. It's very clear in this case. E uma coisa paralela aqui, não exatamente relacionada com a pintura, é que a Naila e o Dante apenas conseguiram sentir essa pintura porque eles têm um centro emocional. Se eles não tivessem um centro emocional, não seria possível ver, captar todos esses detalhes que eles mencionaram. Então, é importante observar isso.
it's not necessarily objective. Yes, it may be that Rembrandt would be very surprised to hear, what it's fine, because from our point of view, what we're doing in Selma, we're using his portraits to reflect an emotional perception in us, and that's what I'm after. E pode ser que essas impressões não sejam objetivas, pode ser que o Rembrandt fique assustado ou surpreso em escutar essas observações, mas do nosso ponto de vista isso não faz diferença, porque nós estamos tentando refletir algum tipo de emoção em nós mesmos, ver algum tipo de emoção em nós mesmos. Hello, Carlos. Gilberto, what do you see? Gilberto, o que você vê? Então, e curiosamente, tem a ver com o que o Dante e ele falaram, ou seja, esse estado de estupefação, né? E a Arnaldo falou de uma nova direção, eu vejo nele também uma curiosidade, né? Como se essa nova visão dele mesmo tivesse aberto um caminho e ele tivesse curiosidade, um certo prazer em conhecer aquilo que ele ainda não conhece. Algo assim. Não sei se você vai conseguir traduzir isso daí, mas... He said that he sees along lines of what Naile and Dante said about this surprise, but he also sees a curiosity. He sees another way that he can go, he can travel, and he is curious about what he's going to face, what he's going to see in this new path, in this new way. Yes, I would agree with that. It's not entirely astonished, surprised, and scared, but there is also an element of, I didn't know this exists. Let's explore what this means. Yes, I could see that, Gilberto. Você falou que também consegue ver isso, não é apenas um choque, uma surpresa, mas também tem um elemento de curiosidade, o que eu consigo encontrar aqui. Ele também vê isso, Gilberto. I want to supplement this, or complement maybe is a better word, this, with an autobiographical comment by Ouspensky from before he met the fourth way in Gurdjieff, that in my mind actually suits this or describes this very well. E uma forma de complementar isto que nós estamos vendo é uma nota autobiográfica do Ouspensky, que foi feita antes dele conhecer o quarto caminho e que encaixa muito bem aqui. Please. A emoção predominante em mim era o medo. Medo de perder, medo de desaparecer em algo desconhecido. Lembro de uma frase de uma carta que escrevi na época. Estou escrevendo esta carta para você, mas quem vai escrever a próxima, assinando com meu nome, e o que ele dirá, eu não sei. Este era o medo. That was the fear, and you feel this astonishment. Oh, I never realized, who am I? That self-questioning. You feel it in this painting as well as in Ouspensky's comment. E é isso que você sente também aqui nessa pintura, essa surpresa, esse medo, e que é bem complementada, que o Ouspensky também observou algo similar em si mesmo. Now, before we pass to the next portrait later on in his life, I should say, and perhaps you already know, that this is the very beginning of Rembrandt's career. This painting itself, in fact, Anselmo, is quite revolutionary in its time. The darkness in the face, even the technique of oil usage is very unusual and quite brilliant, and would very quickly earn Rembrandt a reputation of a prominent painter in the area of Amsterdam, where he lived. Eu gostaria de dizer também, talvez vocês até já saibam, mas esta foi uma das primeiras pinturas, autorretratos de Rembrandt, e foi bastante revolucionária na época, no sentido de que ele tinha uns traços muito escuros, e ele usou tinta a óleo, que não era muito comum na época,
de maneira que isso foi bastante revolucionário e lhe deu uma reputação onde ele morava, na região de Amsterdã. So that about 10 years later, he is in what could be described, at least externally, Anselmo, at the peak of his career. He is an established, wealthy, well-known painter that everyone who has money wants to hire for their self-portrait, because he can paint like this. Look at this portrait. 10 anos depois, o que aconteceu é que ele se tornou um pintor muito bem estabelecido, ele se tornou rico, e as pessoas que tinham dinheiro na época, todas gostariam de contratá-lo para pintar algo como isso. He buys the Rembrandt house that some of us visited in the last gathering. Anyway, he becomes quite accomplished at this phase. It'll all change later, but at this moment, he's in a very good, again, externally speaking, he's in a very coveted, very well-positioned place in his field. E então ele se torna um pintor bastante estabelecido. Ele compra a casa do Rembrandt, que alguns de nós visitamos em Amsterdã, no último encontro. Ele se torna, de maneira das circunstâncias externas, ele se torna muito realizado. What do you see here? And let's ask this time you, Samaya. What do you feel is the understanding or the realization Rembrandt is trying to capture in this portrait? E agora vamos analisar esse retrato. Samaya, o que você observa, sente que o Rembrandt estava tentando demonstrar? Qual compreensão que ele estava tentando retratar? Well, for me, the big difference between the other painting, the other he had his eyes were in the dark, like he couldn't really see himself, and here it's more clear. I feel that he can have a very good vision about himself. This painting has that element that I feel that he's looking straight at me, like he's really present, he's really there. And he has some understanding, more calm, more, I don't know, more understanding. Para mim, contrasta bastante com relação a outra pintura, que na outra ele tem os olhos bem escuros, que ele não consegue se ver direito, e nessa já é bem mais claro, já me passa a impressão de que ele já consegue se ver de forma muito mais objetiva, e ele tem assim, aquele olhar que outras pinturas também têm, de como se ele estivesse olhando diretamente dentro de mim, assim. Aquela pintura de Jesus, né, aquele mosaico, né, de Jesus, que me chama muita atenção também, porque ele tem isso também, como se ele dá para ver que ele está presente e tem algum tipo de compreensão. Thank you, Samaya. Yes, he's found something, hasn't he, Anselmo? And especially when you place these two together, he's figured out something. Okay, this is how you see yourself. This is how you observe yourself with clarity. And in that respect, Anselmo, it connects to our work very naturally, which is, of course, why I feature these portraits to begin with. E aqui nós vemos que o Rembrandt adquiriu algo, especialmente se comparado com o retrato anterior. Ele compreendeu algo, é assim que eu observo a mim mesmo, é assim que eu tenho que fazer. E isso expressa muito bem o nosso trabalho, e é por isso que ele escolheu retratá-los aqui. And yes, as Samaya observed, that seeing has consequences. It generates a certain confidence, not at all the self-confidence of false personality, I am great, I am smart, but it generates a certain calm,
confidence that can certainly be felt in this expression. E também o que a Samaya apontou de uma autoconfiança que ele ganha. Não uma autoconfiança de uma personalidade, de algo mais forte, mais extravagante, mas uma confiança, uma calma de que ele tem algo, uma confiança mais calma. Would anyone like to add any other observation about this particular portrait? Alguém gostaria de apontar mais alguma coisa sobre esse retrato em particular? Yes, Naila. Asaf, I see this confidence, but I also see in him this fear you were talking about, but not exactly fear, but como é tímido em inglês, Anselmo? Shyness? Not shyness, but something similar to shyness, timidity, I don't know. Yes, you could say timid. Timid, yes, there is that word, and it fits with what you say, Naila, yes. And he seems like I see many children looking like this when they are facing something strange, something unknown. They look like exactly like this. Can you translate, Naila? It's very, very perceptive. Eu vejo confiança também nele, mas eu vejo também um certo medo, mas não exatamente medo, uma certa timidez. Eu vejo muitas crianças parecerem exatamente assim quando elas veem algo desconhecido que elas nunca tinham visto antes. It's very meaningful, Naila, because children are born in essence. The children you see in this state, we are all born in this state. And so we have it in the first years of our life, automatically, mechanically, unearned, just because we don't actually have an alternative personality to cover it yet. So at the early stages of life, this timidness and this ability to look and gaze very intently is ours by default, by gift. É muito significativo isso que você falou, Naile. Você percebeu muito bem quando as crianças, todos nós, quando nós nascemos, nós, por padrão, nós temos esta expressão que você mencionou de essência, essa timidez ao olhar as coisas. Nós temos esse estado de essência por padrão porque nós não temos outra alternativa, nós não temos uma personalidade para nos cobrir. E dessa forma é muito perceptível isso que você viu, desse estado de essência, dessa timidez. We always lose it, unless under very unusual conditions, unless we grow up in very isolated conditions, we always lose this timidness, this essence, and cover it with personality. Todos nós perdemos esse estado de essência, a menos raramente em situações excepcionais isso não ocorre se você viver de forma isolada, mas de forma geral nós cobrimos essa essência com a personalidade. And so to regain it in this case, in our mid-30s, is very special and quite unique, actually. E dessa forma, para recuperar esse estado de essência nos 30 e poucos anos, é muito especial e significativo, e especial nesse caso. I'd like to pair this too with a thought, an autobiographical thought of Ouspensky, actually just following what he said earlier on. So let's translate that much in some, and I'll show the quotation. Ele também quer parear esse autorretrato com uma nota do Ouspensky, que é seguinte ao que ele mostrou anteriormente. Here it is. Aqui está. Mas havia muitos outros elementos nisso também. O medo de tomar um caminho errado, o medo de cometer um erro irreparável, o medo de perder algumas possibilidades.
Tudo isso me deixou mais tarde, quando, por um lado, comecei a ganhar confiança em mim mesmo e, por outro, a ter fé prática no sistema. So all this left me later on, he says, when I found something I could, I found some foundation, something I could build on. I found the fourth way. I pair it with this, Anselmo, because you feel here that he's found something he can rely on in himself, really. E o Ouspensky então disse que aquele medo o deixou quando ele encontrou algo, uma fundação que ele poderia se sustentar. E ele pareou com isso porque aqui o Rembrandt também encontrou algo que ele podia se sustentar, ele encontrou algo. The idea we will work with today, the approach of this teaching, is that this progression from ignorance and fear, if you like, to self-knowledge and some kind of genuine confidence doesn't happen by accident. E a ideia de trabalhar com essa progressão de autoignorância ou medo, se você quiser, para conhecimento de si mesmo. Sorry, Asaf, do you mind repeating? It doesn't happen by accident. You said very well. It doesn't just happen, for all of us automatically because we grow up from 20 to 30 to 40. It doesn't happen automatically. Ele disse que essa progressão ela não acontece automaticamente, apenas porque nós saímos dos 20 para os 30. Não é automático. It is a result of intelligent effort. We cannot know exactly how Rembrandt achieved it, but it is a result of some kind of a systematic work. E como não acontece de forma automática, ela é resultado de esforços sistemáticos. Ela é resultado de um trabalho. You could say that to some extent, to a large extent, it's the result of cause and effect. Você pode dizer que de uma maneira geral é um resultado de causa e efeito. And this is how Ouspensky defines cause and effect, in contrast with accident. E é assim que Ouspensky define causa e efeito em contraste com o acidente. Causa e efeito significa resultado de suas próprias ações. E acidente significa algo acontecendo com você sem relação com sua ação. So, the essence, aware of itself, that Naileh saw, cannot happen by accident, just by mere growing up. O estado de essência consciente de si mesmo que a Naileh apontou não pode crescer por si mesmo como um mero acidente. And in the same way, Anselmo, we can look at our day, and so it's not exclusively the law of cause and effect that this progression depends on, but largely it does. And similarly, we can look at it on a smaller time scale. E essa progressão, essa evolução, ela não depende unicamente da causa e efeito, mas em grande parte sim. E de maneira que nós podemos também ver isso numa escala menor. You could be, for most of you it is morning right now, you could be very tired as a result of cause and effect or as a result of accident. Para a maioria de vocês é manhã, e vocês podem estar cansados por um motivo de causa e efeito ou por um acidente. Those of you who have children, maybe they had a difficult night and woke you up several times and now you're tired. That is not something you could affect. And in that respect, it's the law of accident. Se algum de vocês tem filhos e eles acordaram no meio da noite, te chamaram e você acordou cansado, esse cansaço ele é resultado de um acidente e não de causa e efeito. On the other hand, if you spent the previous night partying until late and drank too much and now you wake up tired and exhausted, that is a result of cause and effect. You affected it. E por outro lado, se você saiu e ficou bebendo a noite inteira e você acordou cansado, isso sim é um resultado de causa e efeito das suas ações.
So you see, we downscale from the very large scale of a lifetime like Rembrandt's, even into small scale of a day or 2 days. Então, vejam, nós reduzimos uma escala de uma vida inteira para uma escala de um dia ou 2 dias. In this context, with this in mind, I pose the following task, and somewhat this is automatically translated, so you may need to correct it a little bit. E com isso em mente, ele propôs a seguinte tarefa. Faça um esforço agora mesmo que aumente suas possibilidades de estar consciente mais tarde no dia. Esse esforço pode ser buscar influências que você sabe que aumentarão seu estado emocional ou evitar influências que o esgotarão ou diminuirão. In other words, I'm asking you, see if you can leverage, if you can make use of the law of cause and effect for the benefit of your work. Em outras palavras, o que ele está dizendo é veja se você consegue utilizar a causa e efeito em benefício do seu trabalho. I'll invite you to share some of your observations now, but to keep your privacy, let's end the live part of the workshop, please, Naile, or Anselmo. Yes, yes, please do add that translation. Ele gostaria de continuar com as nossas observações, mas vai encerrar a live para garantir a privacidade. Just a minute.